estar na casa do Senhor, né, irmãos? Logo pela manhã a gente poder participar de um momento de adoração como esse e pedir ao Senhor para que esse fogo do Espírito dele, o Espírito Santo, possa continuar queimando e ardendo os nossos corações. Você pode dizer um glória a Deus bem forte comigo aí esta manhã? É desse fogo que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1. Eu tenho já, esse mês de maio, falado um pouco sobre 1 Samuel. E mais uma vez eu quero ministrar o teu coração. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 24. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no teu lugar. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. Todos encontraram? Amém? O tema desta manhã, eu vou pregar esta manhã sobre o tema: essa herança eu não quero. Você consegue dizer comigo? Diga, esta herança. Vamos falar bem forte comigo esta manhã? Diga, esta. Eu vou falar sobre isso esta manhã. Tem herança que é muito boa, mas tem herança que, eu não quero. Eu vou ver isso com você esta manhã. E o versículo 24 diz assim: e havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. Vamos orar? Meu Deus, obrigado por esta manhã tão poderosa, obrigado por tua palavra. Pedimos que a tua mão, teu poder esteja conosco com graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar. As crianças, havia esquecido, nós temos uma classe preparada agora para as crianças, na parte de cima do templo. Então você que está aí com as crianças, pode deixá-las ir. Os diáconos estão lá atrás para conduzir as crianças. Isso, as professoras também. E esta manhã, nós adultos seremos abençoados com a palavra, mas também os nossos filhos vão receber uma palavra direta ao coração deles. Quantos podem dizer um glória a Deus aí comigo esta manhã? Então, todo domingo, 10 horas, esse culto das 10, quando eu terminar o louvor, você pode deixar as crianças irem e elas vão ser conduzidas para uma ministração também ao coração delas. Bom, então vamos retomar. Vou pregar esta manhã sobre o tema: esta herança eu não quero. O texto que a gente acabou de ler, irmãos, nos conta que quando Samuel nasceu, sua mãe Ana havia feito uma promessa a Deus. Então quando ele nasceu, Ana, sua mãe, leva ele para o templo. E o versículo 24 e o versículo 25 fala exatamente disso. Quando ela pega a criança, o seu filho, e leva para o templo. E quando ela leva para o templo, ela leva Samuel para que Samuel pudesse viver com o sumo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Então entenda comigo, estou voltando um pouquinho só para você entender a conexão desta mensagem. Samuel, ainda criança, foi morar no templo aos cuidados do sumo sacerdote Eli, junto também de seus filhos Ofni e Finéias. Agora, quando você vê o capítulo 3, o versículo 1, olha comigo por favor. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 1, quando você encontrar, você diz amém. Samuel, capítulo 3, versículo 1, quem encontrou diz amém. Diz assim: e o jovem Samuel, capítulo 1 que nós lemos no versículo 24, ele é levado para o templo, ele é o que ainda? Criança. Capítulo 3 já diz assim: e o jovem Samuel,
Continua dizendo, servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Então observa que no capítulo 1, ele é levado para o templo criança. Capítulo 3, ele já é jovem, e ele está ainda no templo. Ou seja, Samuel ele vai passar, poderíamos dizer, toda a sua vida no templo. Desde criança, a sua juventude, como adulto, ele vai para o templo. E de alguma forma, quando ele está no templo, o sumo sacerdote Eli vai criar Samuel, vai educar Samuel, vai ensinar Samuel. Então eu poderia dizer nesta manhã que o sumo sacerdote Eli é como um líder na vida de Samuel. Samuel ele foi liderado por Eli até o dia em que Eli morreu. Até a morte de Eli, Eli tinha uma influência de liderança sobre a vida de Samuel. Foram muitos anos juntos. Foram muitos anos morando juntos no templo. E Samuel passa quando é criança, sua pré-adolescência, adolescência, juventude, até quase adulto, Samuel passa no templo e que Samuel ele tem a oportunidade de assistir com os próprios olhos tudo aquilo que o sumo sacerdote ele fazia e tudo aquilo que ele deixava de fazer. Observe, porque essa palavra é importante para nós esta manhã. Como Samuel está morando no templo, sendo conduzido e liderado por Eli, ele tem a oportunidade de ver tudo, de aprender tudo o que ele faz e o que ele deixa de fazer. E quando nós pensamos nisso, nesses anos de convivência de Samuel com o sumo sacerdote Eli, a gente vai observar um nível de influência de Eli na vida de Samuel. A gente sabe que as pessoas acabam tendo uma certa influência na nossa vida. Sim ou não, gente? Sim ou não? A gente sabe que você viaja assim, às vezes, para o interior, e todo mundo vai falando, porta, portão, porta, portão, porta, portão. Sim ou não? Porta, portão. Uma semana, você volta meio porta, portão. Sim ou não? Daí a pouco você conecta de novo, não, estou de volta, e aí... Então... Agora, presta atenção, desde criança Samuel está com Eli, e Samuel está olhando para Eli, vendo tudo o que ele faz. Então nós precisamos ver hoje, porque vai ter um certo nível de influência do sacerdote Eli na vida de Samuel. Primeiro ponto a considerarmos nessa manhã, é que o sumo sacerdote Eli, ele acabou se perdendo. Quando ele envelheceu, ele já não ouvia mais a voz de Deus, por exemplo. Preguei aqui esses dias, ele termina gordo, velho, cansado, sem visão, não consegue ouvir mais a voz de Deus. Isso Samuel consegue evitar. Samuel ele vai viver e ele não se corrompe como os filhos de Eli se corromperam. Samuel consegue se manter. Olha, isso eu não vou fazer, esse pecado eu não vou cometer, desse jeito eu não vou me conduzir. Ele está junto de Eli, mas ele está policiando o que vai ter influência na vida dele, o que não vai ter influência. Samuel, diferentemente do sumo sacerdote Eli, Samuel ouviu a voz de Deus até os últimos dias da vida dele. Já o sumo sacerdote Eli não, ele passou anos sem conseguir ouvir a voz de Deus. Deus usou o profeta Samuel. Samuel foi usado por Deus como profeta até os últimos dias da vida dele. Deus sempre usava, diferente do que aconteceu com o sumo sacerdote Eli. Deus deixou de usar o sumo sacerdote Eli. Então essas coisas não influenciaram a vida de Samuel. Porém, apesar de Samuel ter tanto cuidado, a gente vai perceber que ficou uma leve influência na vida de Samuel. Quando você olha comigo em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, me faz a gentileza. E eu quero ver com você esta manhã qual influência ou qual herança fica de Eli para Samuel. Lembra que eu estou pregando esta manhã sobre o tema, esta herança... Você pode dizer bem alto? Esta herança, eu vou falar esta herança e dizer eu não quero. Esta herança, Samuel ficou
policiando algumas coisas. Eu não vou fazer como Eli. Mas teve uma influência, teve uma herança que ficou para ele. Vamos ver qual foi? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, vai falar para nós dos filhos do sumo sacerdote Eli, que é o líder de Samuel. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Agora olha o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Os filhos de Eli, quando cresceram, se tornaram homens corrompidos. Os filhos de Eli se perderam. Apesar de terem uma posição como sacerdotes, mas eles se perderam. Eles se perderam no erro. Os filhos de Eli se perderam na direção, se perderam no pecado. Eli não conseguiu conduzir os seus filhos na presença de Deus. Eli foi um sumo sacerdote que fez um monte de coisa, mas ele não conseguiu conduzir os próprios filhos. Agora olha comigo o que vai acontecer mais tarde na vida de Samuel. Porque Samuel está ali junto de Eli, e Samuel está assistindo isso tudo. Samuel consegue se manter santo, e Samuel está dizendo: eu não vou ser como os filhos de Eli, eu não vou me corromper como os filhos de Eli. Mas Samuel tem Eli como líder. Os anos passam, Eli morre, Samuel casa, Samuel tem filhos, e Samuel vai ver uma herança deixada por Eli. Vamos ver? Olha o que diz comigo na tua Bíblia. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel no capítulo 8. Anos depois. Samuel agora já casou, já cresceu, tem filhos. Agora olha a herança. 1 Samuel 8:1. Quem encontrou diz amém. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno, perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que você já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Observe isso, irmãos. O que a gente está vendo aqui, irmãos? A gente está vendo a história se repetindo. O que aconteceu com o líder, agora está acontecendo com o liderado. O mesmo desfecho dos filhos do líder. E quem era o líder? O sumo sacerdote Eli. Quem é o liderado? Samuel. Samuel, ele conseguiu se blindar, mas Samuel não percebeu um detalhe. O mesmo que aconteceu com os filhos do sumo sacerdote Eli, do líder, vai acontecer com os filhos de Samuel, o liderado. Você percebe isso? Os filhos de Eli se perderam, os filhos de Samuel se perderam. Os filhos de Eli se corromperam, os filhos de Samuel se corromperam. Eli teve 2 filhos apenas. Samuel teve quantos filhos? 2 filhos apenas. Se perdeu os 2, os 4 foram perdidos. Então observa comigo, Samuel, ele foi totalmente diferente do seu líder, Eli. Em tudo ele foi diferente, em vários aspectos. Samuel, ele foi prudente, ele não se corrompeu com Eli. Samuel foi diferente de Eli nas atitudes, na conduta, enfim. Mas Samuel não atentou para um detalhe. Ele acabou cometendo o mesmo erro com seus filhos que o seu líder havia cometido.
Eli ajudou Samuel, mas perdeu os filhos. Samuel ajudou toda a nação, mas perdeu quem? Os próprios filhos. Quem está entendendo até aqui? Escuta onde nós vamos chegar esta manhã. Os filhos de Samuel chamavam Joel e Abias. Joel e Abias, filhos de Samuel, tiveram o mesmo destino de Ofni e Finéias, filhos de Eli. Ambos se perderam no caminho. Eli foi na vida de Samuel como um líder. Eli foi para Samuel como um pai. Por que Eli foi como um pai para Samuel? Porque Eli ensinava as coisas para Samuel. Eli ensinou tanta coisa para Samuel quando Samuel era criança, adolescente, jovem. Eli estava ali todos os dias. O pai de Samuel, Eucana, via Samuel uma vez por ano. Mas quem via Samuel todos os dias era Eli. Então Eli é para Samuel um líder, é uma referência. Eli é para Samuel um pai. E Samuel, por sua vez, ele se atentou para vários erros que ele cometeu. Ele olhou para vários erros e entendeu: isso é um erro, eu não vou cometer. Isso é um acerto, eu vou fazer. Mas ele não se atentou. E ele permitiu uma herança deixada pelo líder. Veio sobre a vida dele. Os filhos do líder se perderam. Os filhos do liderado também se perderão. Talvez isso tenha sido inconsciente na vida de Samuel, mas inconscientemente Samuel cometeu o mesmo erro do seu líder, o sumo sacerdote ali, perdeu os seus filhos. Um outro exemplo que nós temos, irmãos, é o exemplo entre pai e filho, Abraão e Isaque. Se você olha comigo na sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, vamos lá, que daqui a pouquinho eu já vou aplicar essa palavra para você, para a gente orar junto. Gênesis capítulo 20, quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 20, no versículo 1. Se você encontrar, se você puder dizer amém. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Em Gênesis capítulo 20, agora eu vou falar de uma outra família. Vou falar agora da relação de um pai e um filho. E aí em Gênesis capítulo 20 a gente encontra um pai chamado Abraão. Como é que é o nome dele? Olha o que diz: e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, esta é minha o quê? Irmã. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Olha para mim, por gentileza. Esse texto nos diz quando Abraão vai à terra de Gerar. Quando Abraão chega na terra de Gerar, ele é casado com sua esposa. Sua esposa chamava Sara. Porém, quando ele chega na terra de Gerar, Abraão tem medo. Sara é muito bonita aos olhos de Abraão, e ele tem medo de que o rei de Gerar, Abimeleque, ou os homens de Gerar pudessem matar ele para tomar a esposa. Então o que ele faz? Ele chega com sua esposa e diz assim: olha, essa aqui é minha irmã. Não é minha esposa, é minha irmã. Ele vai ao rei daquela nação, daquela terra, melhor dizendo, e diz para Abimeleque: olha, esta mulher que está comigo não é minha esposa, mas é minha irmã. Eu, porém, você e eu, nós sabemos que Sara não é irmã, mas é esposa de Abraão. E Abraão, por medo de morrer, por medo de ser maltratado, ele preferiu mentir acerca da sua esposa. Ele preferiu contar uma história, contar uma mentira. E ele diz assim: olha, essa não é minha esposa, essa é minha irmã. Quando Abraão faz isso, preste atenção, ele faz isso na terra de Gerar. Como é que chama a terra? Gerar. Ele tem medo. Quando Abraão fez isso, Abraão não tinha filhos ainda, Isaque não tinha nem nascido, mas ele tem essa atitude. Anos depois, Isaque nasce, Isaque cresce, Isaque casa. E aí sabe o que aconteceu? Gênesis 26. Diz comigo, essa herança. Diz bem forte, diga, esta herança
Gênesis 26, versículo 6. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz. Vamos lá, versículo 1. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira, que foi nos dias de quem? Abraão. Por isso foi quem? Isaque. Para onde? Abimeleque, rei dos filisteus, em igual terra? Gerar. A história está se repetindo. O que aconteceu com o pai, vai acontecer agora com o filho, Isaque. Olha o versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Meu Deus! Isaque agora está cometendo o mesmo erro, a mesma mentira. Ele está contando a mesma mentira no mesmo lugar, cometendo o mesmo erro. E quem é Isaque, irmãos? Diga comigo. Isaque é filho de quem? De Abraão. Abraão, o pai, presta atenção, porque essa mensagem hoje é libertadora, eu vou aplicar para a tua vida. O pai Abraão mentiu na terra de Gerar, dizendo: esta não é minha esposa, é minha irmã. Isaque não tinha nascido. Isaque não viu isso. Isaque não viu isso acontecer. Isaque não estava lá para ver essa situação. Ele não viu nada. Mas anos mais tarde, mesmo sem ter visto o seu pai mentindo, mesmo sem ter visto aquilo que o pai fez, ele como filho caiu no mesmo erro do pai. Diga comigo, esta herança. Diga mais forte, diga, esta herança. Mesma terra, no mesmo lugar, mesmo erro, mesma história. Ele mentiu porque teve medo dos homens. Como isso é possível? Sabe por que eu estou pregando isso essa manhã? Esta manhã eu estou falando sobre heranças. Herança de um líder, herança de um pai. Herança de um líder, porque o líder exerce influência na nossa vida. Herança de um pai, ou seja, de uma família, porque exerce influência na nossa vida. Então o que a gente está aprendendo nesta manhã? Nós estamos vendo nesta manhã um liderado, Samuel, reproduzindo o mesmo erro do líder, que era Eli. A gente está vendo esta manhã, ainda que inconscientemente, mas ele viu o líder cuidando de tudo e não cuidando da família. Então automaticamente ele faz o que? Ele reproduz, ele cuida de tudo e não cuida da família, ele perde os filhos. Por quê? Porque ele aprendeu com o líder. Por isso que a gente tem que ser muito criterioso com quem são os nossos líderes. Tem que conhecer a família, a origem. Não dá para... Porque a gente vê Eli e Samuel, Samuel vigiou em tudo. Ele ouviu a voz de Deus até o final, ele foi atento em todas as coisas, mas inconscientemente ele aprendeu com o líder. Ele descuidou dos filhos. A gente está vendo na mensagem de hoje um filho, no caso o Isaque, reproduzindo o mesmo erro de quem? Do pai, mesmo sem ter visto. Ou seja, eu quero que você entenda comigo, é como uma herança, mas uma herança de quê, pastor? Uma herança de erros. Samuel herdou um erro de Eli, Isaque herdou um erro de Abraão. Mas eu quero que no nome de Jesus esta manhã, eu quero que você hoje entenda essa palavra, para você hoje rejeitar a tua vida. Será que tem alguém aqui comigo esta manhã para dizer glória a Deus? Sabe por que eu vim pregar essa palavra esta manhã?
Porque às vezes alguns de nós cometemos os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Caímos na mesma situação. Estou pregando isso esta manhã, porque essa manhã tem que ser uma manhã libertadora para a tua vida. Estou pregando isso esta manhã, porque eu não sei por onde você passou. Você teve, quem colocou a mão na tua cabeça, quem orou por você, quem abençoou a tua vida, fez teu casamento, quais foram as pessoas que influenciaram você, foram os teus pais ao longo de uma vida, e diferente de quem foram os teus líderes, você esta manhã, pai e mãe divorciou, aí passa os anos, pai e mãe se separaram, passa os anos, pai e mãe traíram, o pai traiu a mãe traiu o pai, o marido, passa os anos, o pai não resistia a ver uma mulher, era mulherengo, passa os anos, a mãe não resistia ao homem, os comentários e tudo mais, passa os anos e de repente quando você vê, os pais ficaram endividados, perderam tudo com dívidas, passa os anos, os pais eram doentes, muita enfermidade, passa os anos, e você vai vendo tudo se repetir na tua vida. Eu vim esta manhã desafiar você, a você se levantar pela fé e dizer, esta herança, tem alguém aqui comigo esta manhã? A gente tem que ficar atento nisso, irmãos, porque às vezes a gente vai aceitando as coisas, a gente vai reproduzindo as coisas sem perceber, porque às vezes a gente olha para o pai, para a mãe ou para o líder, e não olha com aquele olhar crítico, que aquilo que ele está fazendo como erro, eu não vou trazer para a minha vida. Às vezes a gente cria uma visão assim, romântica, e as coisas vão passando, e de repente a gente corrige de viver o que Samuel viveu. Samuel viu 2 filhos de Eli se perderam, e depois ele tem que ver 2 filhos dele também se perder. Mesma história. Por quê? Porque às vezes a gente vai tomando as heranças ruins para a nossa vida. A gente vai vendo liderado, colhendo fruto de erro de antigos líderes espirituais. Líderes que às vezes estavam com a vida em pecado, escandalosamente em pecado, e aí vinham, colocavam a mão na tua cabeça. Líderes com a família destruída. Líderes com a família destruída, orando pela tua família. Irmão. Então tudo isso vai fazendo o quê? Vai criando um teto sobre a nossa vida, vai criando um bloqueio sobre a nossa vida. Mas eu vim esta manhã liberar os pais, erros que líderes antigos cometeram, você não precisa. Posso ouvir um amém aqui esta manhã? Fala comigo, diz seu nome bem alto. Esqueceu? Diga teu nome bem alto. Luciano, diga, os erros dos meus pais, dos meus líderes, eu não preciso cometê-los. E eu não estou aqui essa noite, essa manhã, falando mal nem de pai, de mãe, e também não estou falando mal de líder, porque todo mundo erra nessa vida. Mas tem a primeira ministração que a gente está aqui na Universidade da Vida, que se chama Aprendendo com os Erros.
Os erros do líder tem que servir para a gente aprender a não cometer o mesmo erro. O erro dos pais tem que servir para a gente aprender a não cometer os mesmos. Mas tem gente que traz isso como herança. Diz comigo, essa herança. Hoje eu quero orar com você. E eu queria que nós pudéssemos orar hoje aplicando o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E nós esta manhã vamos rejeitar toda herança maligna, toda herança ruim, toda herança de erro, toda herança de enfermidade, toda herança de qualquer coisa ruim da vida dos pais ou de líderes antigos. Nós vamos rejeitar isso, toda consequência na nossa vida. Nós hoje vamos levar tudo isso à cruz de Jesus e vamos declarar nesta manhã: toda herança ruim, toda herança maligna de doença, de enfermidade, de erros, de pecado. Você está disposto essa manhã a se levantar comigo em fé? Sim ou não, irmão? Você vai orar assim: Senhor. Vamos levantar esta manhã e vamos exercer a nossa fé? Amém ou não amém, irmãos? Ou você vai se conformar em ver a mesma história trágica repetir na tua vida? Diz comigo, esta herança. Gálatas 3, e eu vou orar com você. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E nós vamos orar. Olha o que diz, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus se fez maldição na cruz por nós, para que toda maldição que pudesse vir sobre a nossa vida seja cancelada através da cruz de Jesus, seja cancelada através do poder do sangue de Jesus. Para de se conformar, para de dizer: é assim mesmo, meu líder foi assim, é assim mesmo, fulano foi assim, é assim mesmo, na família é assim mesmo, é o meu destino. Não diga isso mais, diga: esta herança eu não quero. Toda maldição da minha família, hoje eu levo à cruz de Jesus. Toda maldição ou toda herança maligna de líderes antigos que eu tive e que liberaram palavras malignas, malditas, ou que cometeram erros sobre a minha vida, ainda que tenha uma influência, ainda que eu não saiba, ainda que eu não tenha percebido, ou a família tenha cometido erros, e mesmo que eu não vi, como foi o caso de Isaac, toda maldição eu lanço sobre a cruz de Jesus, e da cruz de Jesus eu recebo a bênção. Toda maldição sobre a minha vida eu trago da cruz sobre mim, porque na cruz. Quero convidar você que quer orar assim junto comigo a se colocar de pé nessa manhã. E eu quero que você hoje coloque-se de pé. E você vai declarar: eu não aceito nenhuma herança ruim no meu casamento. Eu não aceito nenhuma herança ruim nos meus comportamentos. Eu não aceito nenhuma herança ruim sobre a minha saúde. Você está dizendo aí comigo essa manhã? Eu não aceito nenhuma herança ruim de líderes antigos que eu já tive. Nenhuma palavra maligna vai
prevalecer contra mim, nenhum comportamento errado que talvez eu tenha aprendido com os meus pais, ou com um amigo que era mais velho do que eu, ou com meu irmão que era mais velho e que talvez me ensinou tantas coisas erradas, ou que eu vi ele fazendo, eu vi ele mentindo, eu vi ele enganando meu pai, eu vi ele enganando a minha mãe. Eu não aceito sobre mim e também não aceito sobre a vida dos meus filhos, porque nesta manhã eu declaro que sou livre de Jesus. Eu declaro que a minha família é livre. Os filhos são livres pelo poder do sangue de Jesus. Os erros dos meus pais eu não vou cometê-los. O erro dos meus líderes antigos eu não vou cometê-los. Não haverá influência sobre a minha vida, mas eu profetizo hoje a influência sobre a minha vida. Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, a herança que eu recebo sobre mim é a herança de eternidade, vida de Jesus. O que eu recebo sobre a minha vida hoje, Cristo de Nazaré. Levanta a tua mão direita aos céus, e eu queria que você esta manhã exercesse a tua fé. E eu quero dar a você um minuto para você orar, mas eu quero que você ore o mais alto que você puder. Eu vou pedir, se puder, apagarem as luzes. E eu queria que você esta manhã orasse e declarasse: Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus filhos, não vale nenhum encantamento. Você que é pai, você também ora e diz: Senhor, os erros que eu cometi não vão afetar os meus filhos. Comece a orar nesta manhã. A enfermidade que talvez está sobre mim não vai chegar na vida dos meus filhos. Começa a orar, igreja. Começa a orar, igreja. Começa a orar, igreja. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a declarar: o meu casamento, a minha casa será uma bênção. É uma bênção. É bendita pelo poder do sangue de Jesus. A minha vida é bendita pelo sangue de Jesus. Começa a orar esta manhã e diga: Deus, eu tenho saúde, porque eu estou herdando a saúde de Jesus. Eu estou herdando a qualidade da tua vida. Repreenda agora toda maldição da tua vida, herança de comportamento dos seus pais. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu não aceito. Eu não estou escutando você orar. Vence a máscara e ora. Há muitos casos de divórcio na família, mas não vai chegar até mim. Há muitos casos de embriaguez na família, mas não vai chegar até a minha vida. Há muitos casos de pessoas que fumam na minha família, mas não vai chegar até mim. Há muitos casos de câncer, mas não vai chegar. Não vai chegar na vida dos meus filhos. Isso hoje é a cruz de Jesus, porque na tua cruz, Senhor, nós somos sarados. Na cruz de Jesus o Senhor levou toda a enfermidade. Naquela cruz o Senhor levou toda a maldição. Quando o Senhor derramou o teu sangue, Jesus, é o sangue para curar, é o sangue para libertar. Livre, livre. Escutando você orar essa manhã, igreja. Essa eu não quero. Não, essa eu não quero. Eu não vou ser uma réplica de erros. Eu não vou ser uma réplica de enfermidade. Não, no nome de Jesus eu estou declarando nesta manhã. Meu Deus, eu profetizo hoje que haja cura neste lugar. Meu Deus, eu declaro aqui no nome de Jesus que haja milagres sobre a vida, meu Deus, de cada pessoa que está aqui hoje. Meu Deus, eu declaro hoje o sangue de Jesus. Igreja, vamos aproveitar para você orar. Vamos aproveitar esta manhã para você declarar. Diga: Deus, eu me levanto contra tudo isso. A mesma crise financeira da família não vai chegar até você. Vai orando, vai orando.
Os mesmos erros de líderes antigos não vai chegar até você. Diga: Deus, essa herança eu não quero. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero o favor do Senhor na minha vida. Deus, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus hoje seja aplicado sobre toda esta igreja, sobre cada pai, sobre cada mãe aqui hoje, sobre cada filho, sobre cada família, sobre cada liderado, no nome de Jesus. Agora eu queria que você pegasse as tuas mãos e colocasse sobre a tua cabeça. Se um dia alguém orou por você, e aquele líder que orou, ele estava acometido de tantos erros, quantas vezes Eli deve ter orado por Samuel? Quantas vezes Eli deve ter colocado a mão na cabeça de Samuel? Quantas vezes Eli deve ter derramado o azeite sobre Samuel? Quantas vezes? E o final, perderam os filhos. Coloca a mão na tua cabeça e diga: Deus, eu rejeito toda herança de erro dos meus líderes. Diga: Senhor, se algum dia alguém colocou as mãos sobre a minha cabeça e declarou palavras sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, mas se aquela pessoa estava debaixo de erros, diga: Deus, eu rejeito todos os erros. Diga: Deus, eu rejeito a herança de erros de líderes que já passaram pela minha vida. Diga: Deus, eu declaro toda maldição, todo teto de bronze, tudo aquilo que está limitando a minha vida por causa de influência de líderes que já passaram pela minha vida. Diga bem alto, diga: hoje eu cancelo em nome de Jesus. Diga: Deus, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, céus abertos. Diga: Deus, eu declaro sobre a minha vida, diga: o céu, eu estou liberado para prosperar. Diga mais uma vez, diga: Deus, eu estou liberado para prosperar, para ser feliz, para ter saúde, para ter filhos abençoados. Diga: Deus, eu estou liberado para exercer o meu chamado, o meu da tua vontade, e sobre a minha vida não vale nenhum encantamento, nenhuma de erro, mas de eu declaro